Hoje vamos falar sobre um desenho que me marcou bastante quando vi pela primeira vez na época de Halloween, com muitos detalhes que eu perdi quando eu assisti pela primeira vez. Detalhes tão bem escondidos que você aprecia cada vez mais o trabalho de cada produtor do show. Então, se você quer desbravar esses mistérios comigo, se segura na cadeira e vamos em uma viagem para o desconhecido que é Over the Garden Wall. A primeira coisa que a série nos apresenta é uma montagem de cenas que não parecem ter muita relação uma com a outra, pelo menos por agora, mas eu sinto que isso terá alguma importância lá na frente. Por agora, vamos seguir no episódio. Nós temos esse pássaro estranho nas sombras, que é mostrado ser a Beatriz pouco tempo depois. E, finalmente, pela primeira vez vemos nossos dois protagonistas. Greg, um garoto de mais ou menos 8 anos, que é todo positivo e parece não ter noção do perigo que ele se encontra. E o Ward, um jovem de 15 anos, que é um personagem muito profundo, eu diria. Não por ter uma lore muito complexa, mas justamente por demonstrar perfeitamente como um adolescente introvertido deve ser. Ele é tão inseguro que vai colocar a culpa no seu irmão muitas vezes durante a série. Os dois irmãos, eles começam andando pela mata e eles encontram o Emmett de Back to the Future. Eu tomei um susto quando eu tava assistindo pela primeira vez. O Emmett do Blue Leandor na versão americana do show. E te falar que ele tá perfeitamente dentro do papel aqui. Na verdade é até difícil achar alguém que não combine com a voz por aqui. As escolhas dos atores foi perfeita pra essa série. E ele diz essa frase: "A fera? Nós não sabemos de nada disso. Somos duas crianças perdidas tentando voltar pra casa." Oh, bem-vindos ao desconhecido, meninos. Estão mais perdidos do que pensam. Depois de você assistir o show pela primeira vez, você repara que ele não está apenas falando sobre estar perdido na floresta, mas também sobre estar perdido no mundo real, se referindo como o Ward era meio que um loser lá, estando perdido na vida, sabe, uma pessoa meio sem rumo. Mais tarde descobrimos sobre as tartarugas e sobre o cachorro malvado que o Ward e o Greg confundem com a fera antes de curá-lo. Um fato interessante desse episódio é que o doce que estava colado na blusa do Ward no fim do episódio, na verdade estava ao seu lado o tempo inteiro. Conseguimos ver no início do episódio que o Greg acaba colando na blusa dele. Tá vendo alguém? Não. Ah, eu tô vendo você. A Beatriz é introduzida na série e o Greg ajuda ela a sair do arbusto, aonde ela diz saber de um lugar que ajudaria os rapazes a escaparem dali, sendo Adelaide. Mas o Ward estranha tudo aquilo e recusa seu favor, indo até Pottsfield. Assistindo o show pela segunda vez, você repara o quanto a Beatriz estava desesperada para levar eles para Adelaide, fazendo de tudo para se encontrar com os garotos. Esse episódio hoje em dia parece tão assustador quanto na época, o que fica 2 vezes mais desconfortável quando você repara que é uma sociedade inteira abóbora, que por algum motivo tem um gato no meio. O Ward fala com uma pessoa dessa seita macabra e ela diz isso: Paz, você não está um pouco adiantado? Como assim? É que parece que ainda não está pronto para se juntar a nós. Mais tarde no episódio, nós entendemos que na verdade a cidade é feita de esqueletos, que usam abóboras como corpo. Percebendo quão estranho era esse lugar, os rapazes saem rumo a Adelaide. Eu não sei. Quem diria que fazer uma escola primária para animais era má ideia? O Greg e o Ward são 2 visões completamente diferentes. O Greg pensando que tudo vai dar certo e sempre tentando ver o lado positivo das coisas. E o Ward como alguém mais sério e realista, que ainda não se achou na vida. E isso fica evidente nesse episódio. O Ward e o Greg passam pela escola, e enquanto o Ward vai adentro pra contrariar a Beatriz, o Greg faz seu próprio caminho. Adorei ver as 2 visões durante o episódio. A senhora lá da escola fica fazendo um alfabeto inteiro por causa que aparentemente o marido dela deixou fazem eras e ela ainda não superou. Eu digo aparentemente porque descobrimos no final do episódio que na verdade foram apenas 3 dias. Na sequência, o Greg fica fugindo de um gorila e, por algum motivo, tinha um gorila solto naquela floresta. Mas eu acho que uma escola para animais é mais questionável que existir um gorila solto por aí. Enfim, o Greg vai até a escola e dá alegria a todos com a canção Batatas e Melado. Mas logo em sequência aparece o Langtree para tirar os instrumentos de todo mundo. Mais tarde no episódio descobrimos que ele na verdade amava a escola, mas precisava de dinheiro para manter ela. E ele também não conseguia falar disso abertamente. Podemos ver isso com a sua transformação de um cara grande para um cara pequeno quando tira o casaco, sendo apenas uma analogia para isso. O Greg se comove pela situação e solta uma das maiores pérolas que eu já vi. Ótimo, acho que ele dormiu. Vamos roubar as coisas dele. O quê? Acontece que suas intenções eram boas. Ele faz um concerto musical gigantesco para arrecadar dinheiro à escola. E ainda por cima descobrimos que o gorila era o tal do Jimmy, que a senhora Langtree não tirou a boca durante o episódio. O episódio acabou com um final feliz no fim das contas. Eu não gosto de rótulos. Eu meio que sou eu mesmo. Uma das coisas mais interessantes de Over the Garden Wall é como alguns episódios não parecem começar de onde o outro acabou exatamente. Esse episódio acaba sendo um exemplo perfeito disso. Eles só começam dentro de um feno indo para sei lá onde. Acaba que eles param em uma casa meio assustadora e passam boa parte do episódio nela. Na verdade, o episódio não tem muita coisa de interessante, mas temos que valorizar como o Greg começou a comer nesse episódio e não parou mais, e 2, a transição do Ward de uma pessoa que estava perdido, segundo o Leandor no início da série, para um herói na visão do povo daquela casa.
que levantam a moral dele para ele conseguir salvar a Beatriz. O Wirt acusa o lenhador de ser a fera e, entre muitas aspas, resgata a Beatriz. Eu digo entre aspas porque descobrimos depois que ela bateu em uma árvore e caiu. Apesar desse episódio focar menos na história, ele solta uma bomba gigantesca no final, nos revelando a fera, e ela estranhamente parece ter alguma relação com o lenhador. Também vale destacar as falas que o povo da casa disse sobre a fera. Essas frases que estão na tela agora. E ainda terminam falando que quem leva o lampião é a fera, dizendo para não acreditar nas mentiras dele. Isso foi refutado no final do episódio, já que é mostrado que o lenhador não é a fera e ele que carrega o lampião. Mas será que essa história tem algum fundo de verdade ou a balconista era na verdade algum tipo de comparsa da fera? Seu chá parece bom. Bem, eu mesmo nunca tomei. Se o episódio anterior não teve tanta história, esse daqui talvez seja um dos episódios mais importantes do show. Nele, aparentemente por ideia da Beatriz, os irmãos mentem para um velho rico aleatório que eles são seus sobrinhos, para roubar o velho. O que parece ser uma ideia horrível, mas na verdade eles só estavam precisando de 2 centavos. Então, talvez tivesse o que pegar escondido. Mas falando sobre o Sr. Quincy Endicott, eu dou a ele o título de personagem mais imprevisível que eu já vi. Cada frase dele parece que vai começar de um jeito totalmente diferente que a última terminou. Bem, fora isso, o episódio é dividido em 2 coisas. Enquanto o Greg ajuda o Quincy a descobrir sobre o tal fantasma que o assombrava, o Wirt e a Beatriz ficam presos em um armário e ficam conversando sobre o passado dele. E finalmente descobrimos sobre a história de cada um. A Beatriz tinha sido uma humana uma vez, mas foi amaldiçoada e agora estava fazendo de tudo para voltar o que já foi. O Wirt, por sua vez, fala sobre seu medo de falar que gosta de alguém para Beatriz. E eu acho incrível como eles retratam a personalidade de um adolescente introvertido, de alguém que tem receio de falar sobre seus sentimentos por alguém. Enquanto para Beatriz, que parece ser um pouco mais velha que o Wirt, aquilo era algo normal. E se você também tá no barco do Wirt de quem tem medo de falar sobre seus sentimentos, fica tranquilo. Eu também ainda sou um pouco assim, e é algo que leva tempo pra gente desenvolver confiança. A gente vai ver sobre isso no final da série. No fim do episódio descobrimos que não existia fantasma algum, mas que a mansão era tão grande que 2 pessoas moravam lá e não sabiam da existência uma da outra. Muito bem, senhor presidente. Meus parabéns. No final do último episódio, o Greg tinha jogado as moedas fora por causa de uma piada que só faz sentido em inglês. Daí nós fazemos a pergunta: como eles entraram no barco sem pagar? E a resposta é simples, meus amigos. Eles não entraram. Quer dizer, eles estavam no barco, mas são perseguidos por segurança. E eu acho meio incômodo como esse episódio é apressado, porque originalmente ele seria dividido em 2 episódios. O Wirt Greg e o George Washington acabam pagando a passagem deles com uma canção. Quando a passagem acaba, a Beatriz comenta que o Wirt parece ser um herói naquele desconhecido, pelo menos em relação ao bobão que ele era na superfície. Isso mostra a evolução e o crescimento do personagem. No fim do episódio, descobrimos que a Adelaide, na verdade, era um tipo de comparsa da fera, que precisava das almas que a Beatriz estava levando. Almas essas sendo o Wirt e Greg. A Beatriz tenta cancelar esse acordo, mas os irmãos chegam bem na hora e pegam ela os traindo. No fim do episódio, o Wirt e Greg matam a Adelaide abrindo a janela e acabam fugindo, no processo se separando da Beatriz. O episódio acaba com a decepção de Wirt pela Beatriz. Eu diria que é esse o momento que os episódios ficam mais sombrios, então fiquem atentos. Venham comigo. O episódio começa com o Wirt e o Greg fugindo do lenhador, que o Zashi fala algumas frases que de início parecem só alguns motivacionais tirados de um verso do livro do Sun Tzu, mas elas até fazem sentido depois de você rever o show. A fera aparece na tela pela 2ª vez e agora estava mais que claro que ela tinha alguma relação com o lenhador. Os meninos fogem para uma casa que parecia ser abandonada, mas logo em sequência descobrimos que uma menina morava ali. Mais tarde descobrimos que ela era um demônio e a sua tia cuidava dela para ela não assombrar ninguém. Durante esse episódio temos algumas coisas, mas a primeira que eu tenho que comentar é como as pessoas realmente shippam o Wirt com a Lorna. Tipo, eles realmente têm umas cenas fofinhas e tal, mas eles só tiveram um episódio juntos. Esse episódio também é a última que vemos as tartarugas, os quais têm alguma relação com a fera, mas isso fica escondido até o fim da série. No fim do episódio, o demônio de Lorna é expulso pelo sapo do Greg, com os poderes do sino que foi engolido pelo Jason Funderburker. O Wirt acaba esse episódio muito decepcionado com tudo e perde todo o foco que ele tinha pra voltar, o que impactaria diretamente no próximo episódio. Girafa e macaco. Uou, chegamos no episódio esquisito do show. Quer dizer, o show inteiro é meio esquisito, mas é esquisito de um jeito. Esse episódio parece seguir totalmente outro rumo. E falando em rumo, o Wirt estava totalmente sem um, por causa da decepção dele nos últimos episódios, tanto que ele resolve ir apagar na floresta. O Greg faz a mesma coisa, mas diferente do Wirt, ele ainda tinha muita esperança que tudo ia ficar bem, e faz um pedido para uma estrela, que o leva para uma espécie de plano astral, onde ele vai ao céu na Cidade das Nuvens. Eu não sei porquê, mas eu me sinto tão deslocado do resto do desenho nesse episódio. Parece o tipo de episódio que eu acordaria às 3 da manhã e ia ver passando na TV, e
depois disso eu ia voltar a dormir e pensaria que tudo aquilo foi um sonho. Tipo, o que são esses caras? Eu acho interessante como o episódio alterna no início com uma visão circular na tela, como se fosse alguém que estivesse assistindo o Greg. No fim do episódio temos uma cena bem creepy se você parar pra pensar. O Greg ganhou um pedido por ter salvado a cidade das nuvens, e a moça dos desejos diz que o Wirt estava sendo consumido pela fera, o que o faz falar algo que não sabemos exatamente o que é, mas faz ele acordar o Wirt e corta para uma cena do Greg indo até a fera. E caso você não tenha sacado ainda, o Greg pergunta pra fera: você vai me levar pra casa depois, não vai? O que indica que a fera estava usando algum de seus poderes manipulativos pra fazer o Greg a ver como aquela fada mágica. E é bem estranho se você parar pra pensar que aquela moça dos desejos lá é um demônio desgraçado. Uma teoria que eu vi no canal $5 Film é que esse episódio poderia ser sobre a visão do Greg, julgando que o resto dos episódios é pela perspectiva do Wirt, que vê o mundo de um jeito mais objetivo e sério. Essa teoria faz bastante sentido, considerando que as coisas na mente do Greg são bem mais subjetivas, principalmente como a gente vê ele agindo no episódio da escola. E ele provavelmente só teria sido enganado pela fera durante o episódio. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela. Muita coisa pra falar agora. Esse é o episódio para juntarmos todas as peças e entendermos por que tudo se encontra em cada situação. Bem, vamos começar pelo começo. Acontece que tudo aquilo era uma festa de Halloween. Isso explica muita coisa. Aliás, feliz Halloween, gente, se você estiver vendo isso na data de lançamento. As roupas do Greg Wirt era pelo Dia das Bruxas. Os doces que o Greg tem no primeiro episódio, ele ganhou porque era Dia das Bruxas. A pedra que ele carrega, bem, isso daí é porque ele roubou da Sra. Daniels. Aliás, falando da Sra. Daniels, eu achei essa fala hilária. Tchau, tchau. Obrigado, Sra. Daniels. Tchau, Gregório. E por favor, não me chame de senhora. Sim, senhor, meu jovem. Mas vamos ao foco do episódio. O Wirt queria falar de seu amor para Sarah, essa sendo a garota citada por ele antes. Acontece que o Wirt tem muito medo de relações sociais e tinha dificuldades com todo esse lance de romance. E quando é revelado que o tal do Thunderburker iria se declarar para Sarah à noite, o Wirt só desiste e fica triste. Ele só aceitou que o Jason era o par perfeito para Sarah e não iria nem ir atrás, porque ele só tinha medo da rejeição e tudo aquilo já ia dar errado, sabe? Ele não tinha nenhuma esperança de que podia dar certo. O Wirt e o Greg vão atrás da fita pra tentar fazer a Sarah não ouvir. E no meio do caminho vemos o tal do Jason Thunderburker, que o Wirt dizia que tinha mais chance que ele. E vou te contar, viu? É mais ou menos isso aí. Tirando o fato que ele fala igual um robô. Oi, Sarah. Ele parece não ter muita autoconfiança e a Sarah claramente não queria nada com ele. Uma pausa rápida para falar do Greg na lápide do Quincy Endicott. O policial aparece e dá um susto em todo mundo, mas antes de entrarem no desconhecido, temos um detalhe legal do Wirt colocando a culpa de chances de um encontro seu terem dado errado no seu irmão. No fim do episódio, o Wirt acorda e chegamos onde o último episódio parou. Ele estava com a família de Beatriz e antes de irmos para o último episódio dessa série maravilhosa, deixo vocês com esse diálogo. Temos que achar o Greg. Ao menos espere a nevasca parar um pouco. Não pode ajudar seu irmão estando morto. Eu também nunca fui bom pra ele vivo. Obrigado. O Wirt realmente parece ter crescido como personagem agora e ter entendido da responsabilidade que ele tem sobre seu irmão e como ele estava o culpando por qualquer coisa. No mais, vamos para o final. Se o Wirt estava preparado para enfrentar seus medos, agora ele iria provar isso. Ele faz as pazes com Beatriz e juntos eles conseguem encontrar um Greg no meio daquela floresta perdida. Paralelo a isso, finalmente descobrimos toda a relação do lenhador com a fera. O lampião que ele carregava mantinha a alma de sua filha viva, e o único jeito de fazer o fogo do lampião aceso era com aquela tinta preta que via principalmente de almas que a fera transformava em árvore, e isso era o que a fera estava fazendo com o Greg naquela hora. O Wirt finalmente assume toda a responsabilidade sobre seu irmão, e diz que toda a culpa daquilo era dele. E pela primeira vez na série nós conseguimos ver uma relação boa entre o Wirt e o Greg, mesmo com o Greg admirando o Wirt desde o primeiro episódio. O Greg parecia só o suportar. Claro, teve alguns momentos que eles se divertiram, mas a qualquer momento o Wirt poderia perder totalmente o controle e culpar o seu irmão. No momento mais fraco de Wirt, a fera veio o intimidar, dizendo pro Wirt prender a alma de Greg ali dentro, que era o único jeito de manter vivo. Mas não, era hora de enfrentar seus medos. O Wirt não poderia se render e fazer que nem o lenhador fez. Ele tinha que encarar. E assim ele se questiona. Por que a fera ligava tanto para aquele lampião afinal? Ao fazer essa pergunta ele descobre. A alma que estava ali dentro era da fera. Ela que estava sendo mantida viva pelo lenhador por todo esse tempo. O Wirt havia descoberto tudo. Ele entrega o lampião para o lenhador decidir o que fazer. Enquanto ele decide salvar o seu irmão das trevas, o levando para casa. Antes o Wirt entrega a tesoura para Beatriz. E o lenhador também enfrenta o seu medo. Finalmente se livrando daquilo e matando a fera de uma vez por todas. O Wirt e Greg são levados para o hospital, com
uma continuação clara do episódio Para o Desconhecido. E todo mundo estava bem. O Greg, o Jason Vanderburker e o Wirt. A Sarah mostra a fita para o Wirt e diz que ainda não a ouviu. E ao invés de fugir de seus medos, como o Wirt sempre tinha feito até aquele momento, dessa vez ele decidiu os encarar, convidando a Sarah para assistir a fita na sua casa, mostrando que ele evoluiu como personagem durante essa jornada, tendo finalmente coragem para falar com a garota que ele queria. E mesmo tendo coragem para fazer aquilo, ele mostra receio sobre tudo aquilo, mas decidindo encarar, mostrando que mudança leva tempo, mas ele tinha tomado um primeiro passo para mudar o seu futuro e talvez conseguindo falar com ela. Para finalizar o episódio, nós temos uma montagem final de cena. E lembra daquela montagem do primeiro episódio? Chegou finalmente a hora de lembrar para vocês dela. Se você reparar bem, cada parte da montagem é sobre os episódios que viriam a seguir. A Beatriz ao lado do seu cachorro, esse sendo o mesmo cachorro que caçou Greg e Wirt no primeiro episódio, o gato preto levando as abóboras pra cidade, o Jimmy fazendo seu trabalho de gorila no circo, os bonecos que o pintor do episódio da Casa Assombrada tinha feito, o fantasma que o Quincy Endicott tinha pensado ver, a Adelaide fazendo feitiço, o barco do episódio do sapo, a Lerna só olhando por aí, o peixe que resgata o Wirt, a pedra que o Greg rouba e finalmente o lenhador com a sua filha. E quando a série acaba, nós temos uma nova montagem de como cada personagem acabou a série. O lenhador finalmente sendo feliz e se libertando da fera, podendo aproveitar a vida com sua filha. O peixe que tinha resgatado o Wirt continua pescando. A Lerna só aproveitando a vida com sua tia. Os sapos acordando da hibernação. A mulher do Endicott vendo o quadro dele. O cara do pintor colocando um boneco do Wirt, do Greg e do Jason Vanderburker. O Jimmy com a sua família no circo. O gato saindo da abóbora por algum motivo. A Beatriz voltando a ser humana, assim, finalmente finalizando o ciclo de cada personagem. Mas ainda faltava uma coisa. Para finalizar de fato, o Greg devolve a pedra que ele tinha roubado. E agora sim, finalizando finalmente uma das melhores minisséries de todos os tempos.